riqueza desse momento é justamente tentar identificar o que dificulta a nossa ação e o que potencializa a nossa ação. Então, dialogando um pouco com Sandra, nos elementos que você coloca, Sandra, eu tenho um pouco de divergência de você. A minha principal divergência é o que fazer nisso. Que o governo fez escolhas erradas de ministro, eu não tenho dúvida. Que o governo está usando medidas de ajuste econômico inadequadas, também não discordo de você. E agora, o que fazer desse cenário? O que o governo quer fazer conosco? Está claro. Ainda que eu tenha votado em Dilma, tenha feito campanha para Dilma. O que não significa que isso vai ser um elemento da gente não arrancar as reivindicações que, inclusive, ela eleita não está querendo implementar. E aí, nesse sentido, para dialogar um pouco com o que tu colocou, para a gente expandir também, quando fala que nem 13 nem 15, o que me preocupa é como ser contra um 13 organizado com pautas explícitas. Não somos contra as retiradas das MPs? Não somos a favor da defesa da Petrobras? Não somos a favor dos direitos, recuar com os direitos dos trabalhadores? É essa a convocação clara e explícita. É claro que há oportunistas em todos os lugares, não só no movimento à esquerda. Mas o que está claro está chamado para unidade, por exemplo, é claro em todas as propostas a retirada das organizações sindicais e MP. E por que não podemos marchar junto nessas pautas? Esse é um elemento que está colocado. E aí onde tem a divergência. Tá, e como é que a gente faz para arrancar? Saber que o governo está sendo contra nós, tem um acordo. Tá, e agora? Dizer isso e apenas ficar na crítica ou na análise crítica, eu acho pouco para o momento. Nesse sentido, é que eu preciso reforçar que a nossa negociação é fundamental do ponto de vista. O governo vai ser muito claro em momentos. E o erro e a análise da conjuntura é fundamental. A Sandra falou um elemento para poder ajustar qual é a nossa tática. No Congresso do Andes, o presidente do Andes disse o seguinte: esse governo não tem como dar nada. Depois da análise da conjuntura, esse governo não tem como dar nada. Ele está refém, está preso. E aí um outro companheiro disse: não, em momentos como esse é aonde os sindicatos fazem a diferença. É nessas horas aonde, inclusive analisando o governo, você acha que o governo vai dar nada, é aonde tem que entrar a organização dos trabalhadores e dizer: não vamos pagar essa conta. Não foi por causa dos trabalhadores ou porque o reajuste de 2012 foi tão maravilhoso que o governo não tem fundo hoje para negociar o novo acordo. Não foi por conta disso. Então essa conta não é nossa. E essa conta não sendo nossa, a gente tem que ser claro e botar o pé na porta se for necessário, sim. E eu acho que o momento é o momento de botar o pé na porta. Não adianta sozinho. E é por isso a linha da unidade. A campanha salarial, e Cláudia colocou isso, não é fácil, mas a chamada é unificar o funcionalismo. E concordo, unificar a classe trabalhadora nesse momento para barrar as retiradas e os ataques aos direitos dos trabalhadores. E no nosso específico nós temos uma campanha salarial para tratar. Então só para deixar claro, para a gente não diluir nesse cenário. Sobre a reforma política, para mim é sempre o mesmo problema. Ao fim de qualquer negociação, esse PL vai para a Câmara ser aprovado. O PL da terceirização é um bom exemplo. Temos interesse e as que estão lá, que são contra os trabalhadores. Então, esse é o cenário que está colocado. E aí, concluindo, eu queria dizer que um elemento fundamental, específico da campanha salarial, depois eu posso compartilhar as planilhas, vai ser, mais uma vez, um montante de recursos destinado. Flávio trouxe um indicativo. A proposta do PROIFES indica 14 bilhões. 14 bilhões para implementar o que o PROIFES está propondo. Então, veja só, esse é o patamar que, não tenho dúvida, o Ministério do Planejamento, dia 20, já chamou a reunião, e para dizer, o ato do dia 25 a gente não foi recebido, mas o MEC, por exemplo, já chamou a reunião essa semana com antes, ontem. Não resolveu nada, mas já chamou, foi um primeiro passo. Dia 20 foi depois do dia 25. Depois da ação na fim do MPOG, o governo chama para discutir com todos a orientação da negociação. Ou seja, foi por conta da nossa organização e de nossa pressão, não tenha dúvida disso. Ainda que nós reconhecemos que ela ainda foi insuficiente, ela precisa de mais fôlego. Então essa é a tarefa que eu acho que está colocada para a gente agora, organizar e discutir. Muito bem. Bom, também começar pela palavra da professora Sandra, que eu também compartilho totalmente com o que você colocou, concordo. Realmente, quando a gente para analisar a situação que a gente vê, a cor que a gente vê é preto mesmo, a situação está preta mesmo, sabe? Eu votei na Dilma também,
fiz campanha para Dilma. Eu não sou filiado a partido político nenhum, mas costumo votar no PT, sabe? Voto em outros também de outros partidos, mas costumo votar no PT, principalmente para presidente Lula, Dilma, né? E hoje eu vejo realmente que a Dilma está na situação, o governo da Dilma está na situação tá enrascada. É uma situação que ela provocou. O que o companheiro Carduno colocou no início da avaliação dele, né? Perfeita também. Então, eu não sei que quando a gente para avaliar com tanta corrupção, né? Que a cada dia vem mostrando mais, né? E esse sistema político que existe, né? Somente uma reforma política adequada, né, poderia resolver, eu entendo. Né? Até porque também, eu avalio da seguinte forma: hoje no Brasil, a cultura que a gente tem, né, é a cultura da corrupção. Né? É a cultura da corrupção mesmo. Você põe uma pessoa lá, né, que é honesta, tal, ela está no cargo, ela começa. Né? Em Goiás, última semana, tem um padre, 20 anos recebendo da Assembleia Legislativa sem trabalhar, um salário de 12 mil reais. Então assim se avalia. É difícil, sabe, a situação. Hoje lá em Goiás, no UFG, nós estamos trabalhando e apoiando, né, e fazendo debates. Semana que vem tem outro debate, a reforma política que está sendo proposta pela OAB. Nós apoiamos ela integralmente, né? Claro que tem algumas discordâncias em alguns pontos, mas nós estamos fazendo debate, estamos criando um comitê de discussão da reforma política dentro da UFG, tá? Que vai vir, o presidente da Nacional da OAB vai participar também. Então nós estamos discutindo a reforma política dentro da UFG. Né? Porque essa reforma política proposta pelo Renan, pelo Eduardo Cunha, não é reforma política, é reforma política de financiamento privado, não resolve. Né? Então, o que eles querem é isso, é reforma política, mas de financiamento privado. Isso não resolve. Então, concordo totalmente com a sua avaliação também, da mesma forma com a avaliação do companheiro da Codicep. Professor Luiz, com relação ao recordamento de aposentado, a gente prevê sim, isso é uma luta já vem desde as negociações passadas. Agora o governo, quando é para aposentado, meu amigo, o governo quer só lascar o aposentado, sabe? O governo realmente não alisa o aposentado, não alivia, sabe? Então é complicado, não é falta de tentativa não, está na proposta sim, né? Enquadrar esse pessoal, esses professores aposentados ficaram lá, que aposentaram como adjunto 4, naquela época era o topo da carreira, né? Então tá assim, não só para o magistério superior, como também para BTT, tá? RSC para BTT, professores aposentados que eram da BTT, tá? O professor Juarez estava colocando a questão do adjunto. Na verdade, o topo da carreira, professor Juarez, era o adjunto, era no adjunto mesmo. O professor, com 6 anos ele alcançava, mas como adjunto 4. Titular naquela época era o seguinte, naquela época tinha concurso, né? Tinha concurso, e aí realmente tinha aquela distribuição de vaga, que era um jogo político, né? Quem tinha mais poder conseguia levar para a sua unidade, e era difícil. Carta marcada, da mesma forma, mesmo o titular indo para a carreira hoje, que hoje faz parte da carreira titular, está uma prostituição danada nas universidades, os concursos não, a promoção para titular, a banca são montadas, né? Eu vejo lá na minha unidade, tem uma banca montada, que é o do ex-reitor, por exemplo, que o ex-orientador dele está na banca, sabe? O colega não sei da onde, o orientador, o colega de pesquisa dele está lá na banca, e assim tá uma prostituição danada. Não só lá na UFG, em outros lugares também. Alguns lugares tem reprovado? Tem. Lá na física reprovou 2, mas na maioria dos lugares estão passando. Então as bancas dessa forma. A pessoa pega o membro da banca, quem está fazendo o professor no caso, está indo para o titular, transporta o membro da banca do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto, para o restaurante. Então o negócio está meio complicado, sabe? Então, da mesma forma, né, que usaram o RSC de alguma forma, indevidamente na BTT, para titular também está tendo essa prostituição, sabe? Então está meio complicado. E eu não sei o que o governo vai fazer, porque o governo vai aceitar isso, né, da forma que está. Tá? Então é uma coisa também que tem que rever. Mas é isso.
nós que devemos agradecer a causa dos que nosso presidente, a gente acho que tem que agradecer a iniciativa da FUB, promover essa discussão, porque ela é fundamental para construir uma posição sólida, para enfrentar a turbulência que a gente tem pela frente. Partindo do que falou a companheira Cebi, eu acho que nós vamos entender onde nós estamos pisando. Dizer que o governo tem pouca margem de manobra é não entender o que está acontecendo no país e no mundo. Não tem nenhuma margem de manobra, acabou. As commodities que deram alguma margem durante a década de 2000, o preço desabou. O petróleo caiu 50% em 2 meses. Imagina o que significa isso, inclusive na Petrobras. Estão dizendo, a corrupção, não sei o quê, mas a Petrobras está sofrendo por conta disso também. Então, tem que ter calma, porque não tem nenhuma, acabou, é o choque total. Isso é importante, porque tinha gente que se achava ultra-revolucionário lá na Praça Maidan na Ucrânia, e se, ombro a ombro com os neonazistas, derrubou o governo, que era um governo mafioso. Não tem nem comparação com o que é o governo Lula, ou Dilma. E acha, onde é que está a Ucrânia hoje? Então, quando a gente faz análise de conjuntura, não adianta ficar se agitando. Porque, como disse muito bem o companheiro Flávio, fazer o quê? Fazer o quê? Nós vamos ser a favor do impeachment, é isso? Nós vamos desestabilizar o governo Dilma? É isso? Em nome de que o governo Dilma está fazendo um monte de coisa errada? A maneira de combater é ir para a rua. E combater. E manter a independência sindical. Por isso que eu insisti nisso no início. Tem um documento assinado por um conjunto de entidades, inclusive o Conlutas, que você mencionou, mas o Conlutas foi no dia 28, mas agora vai dar as costas para o dia 13. E dar as costas para o dia 13 é favorecer a reação. É favorecer a reação. Porque o dia 13 é para lutar contra as MPs que o governo Dilma aplicou, em defesa da Petrobras, para que o petróleo fique no Brasil e se a corrupção seja apurada, mas isso não significa a destruição da empresa, e por reforma política constituinte. Veja, ninguém é obrigado a concordar com isso. Nós temos um campo de divergência. Aliás, dentro da reforma política tem várias opiniões. Eu, por exemplo, não concordo com a reforma da OAB, mas não tem problema. Tem unidade contra a reforma que o Renan Calheiros e o Eduardo Alves lá querem fazer, que é a PEC da corrupção. Podemos ter divergência, não tem problema. Agora, chamar de oportunismo eu não concordo. Por quê? Não só porque 8 milhões participaram do plebiscito. Porque a questão é qual é a saída. Diante dessa crise, nós vamos fazer o quê? Ficar olhando e dizer que o Lula está fazendo tudo errado? A principal crítica ao Lula, na minha opinião, é que, ao PT, é que se adaptou às instituições desse país durante 12 anos. Não rompeu. E agora está pagando o preço. Agora está pagando o preço. Aí nós vamos dizer o quê? Deixa de se ferrar? Não, companheiro. Porque o que vem aí é um rolo compressor, não em cima do Lula. Se fosse em cima do Lula, bom. Joga o Lula ao mar. É em cima da classe operária, em cima dos trabalhadores, em cima da democracia. Em cima do nosso direito de se organizar. Porque esse direito está sendo contestado. Basta ouvir rádio, televisão, ver o que estão escrevendo no jornal e ver as provocações que estão acontecendo nas manifestações. E o cenário que nós temos aqui é o cenário da Venezuela. Tá certo? Onde setores com bandeiras justas contra a corrupção. Quem pode ser a favor da corrupção? Bandeira justa. Né? Aliás, o companheiro lembrou o Jovino, né? Joviniano. Temos que aprender com os mais velhos, inclusive. Não sei se ele é muito mais velho que eu, mas ele deve ter mais experiência. 64, era corrupção e subversão. Marcha da família com Deus pela propriedade. Onde levou? Então, com isso eu não estou dizendo que nós temos que defender o governo, ao contrário. Ao contrário. Nós temos que atacar, ir para a rua e exigir que mude de política. Agora, isso não significa ser a favor do fora Dilma ou a favor do impeachment. Muito ao contrário. O que a Dilma vai fazer? Não sei. Mas, por exemplo, um embate que nós tivemos no governo terrível foi na questão dos... Parece uma besteira, mas o companheiro levantou dos aposentados. A história das gratificações de desempenho. Foi uma guerra, porque eles queriam enfiar a gratificação de desempenho em tudo quanto era plano de carreira. Com 2 consequências. Primeiro é que ferravam os aposentados. Porque o aposentado não está trabalhando, não pode ter avaliação de desempenho. Segundo, que abria a via para demissão. E foi uma batalha, porque uma batalha inclusive política, de disputa, porque o governo convencia, o governo como não estava com o salário ferrado, chegava e falava, você quer ter aumento, dou R$1.000 na gratificação de desempenho. E o pessoal ficava... ninguém pode condenar o trabalhador, diante de uma situação difícil como essa, a aceitar uma proposta assim. Então foi um embate político, de discussão, e hoje, felizmente, todo mundo está convencido. Não vejo mais ninguém defendendo essa tal de gratificação de desempenho, entre nós, né, os trabalhadores. Houve um momento que defenderam. Esse embate, essa solidez em relação a esse tipo de situação é que nos dá força para enfrentar uma situação difícil como essa e ajudar a resolver. Por isso, terminou?
Por isso, só uma frase para terminar. Por isso, eu me lembro muito, termino com isso, esse problema da paralisia. Eu me lembro muito, companheiros, de uma discussão na Conticef, onde quando um companheiro que se julgava assim, a ultra-esquerda da esquerda, criticando o governo, e falou o seguinte: não adianta a gente reivindicar porque o governo não vai dar nada. Aí eu me pergunto, para que serve o sindicato? Se o sindicato não reivindicar, ele vai fazer o quê? Fechar as portas.